Bom dia, sétimo ano. Vamos para a parte 2 e última da nossa revisão para o simulado, tá? A nossa parte um já está na plataforma, foi uma revisão sobre o capítulo de espanhóis na América. Lá eu explico tudinho como foi a destruição do Império Inca e do Império Azteca, tá? Aqui vai ser a revisão do capítulo 6, tá? Daquela parte que fala sobre absolutismo. Portanto, para o simulado de vocês, estudem absolutismo e espanhóis na América, certo? Aqui temos uma folhinha, aqui tem simplesmente tudo que pode vir a cair no simulado, tá? Tudo de absolutismo. Então, o capítulo começa... Ah, tá. Aqui tá anotado em cima o módulo 3, capítulos 6 e 7, só que o 7 não vai ser completo. O 7 é só até aquela parte de destruição do Império Inca, tá? Tem uma partezinha final que nós ainda não estudamos, tá? Para quem gosta de saber, as páginas para estudar é da 280 até a 313. Não fiquem desesperados achando que é muita página, porque no meio disso tem muito exercício e, além disso, tem as aulas, principalmente as de revisão, para ajudar vocês. Então, o capítulo de absolutismo, ele começa com a Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos foi aquela guerra entre países católicos e países protestantes, que eu até falei para vocês que a França, apesar de ser um país católico, ficou do lado dos protestantes porque tinha interesse em alguns territórios ali de países católicos, tá? Então, a Guerra dos 30 Anos, ela tá nesse capítulo porque vai ser a partir dela que vai se falar de razão de Estado, vai se falar da superioridade que cada país tem sobre o seu território, certo? E a partir disso, o absolutismo, que é o poder do rei sobre determinado território, vai se fortalecer, certo? Guerra dos 30 Anos, não foquem muito nos detalhes. Foquem a partir disso que eu vou explicar agora, que são as teorias que baseiam o absolutismo, tá? Toda vez que a gente tem uma ideia, essa ideia, ela tem que ter uma explicação, tem que ter uma justificativa, não é isso? O absolutismo, ele é uma forma de governo, e essa forma de governo, ela tem uma justificativa, tem uma explicação. Uma das pessoas que explica, que fala sobre o absolutismo é o Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe. E nesse livro ele dá dicas sobre como o rei deve governar, certo? Outro que escreveu sobre o absolutismo foi o Thomas Hobbes. Eu não coloquei aqui o nome do livro dele, mas o que vocês precisam saber é que o Thomas Hobbes falava que se não existisse o poder do rei, se não existisse um Estado para controlar a população, nós viveríamos no estado de selvageria. Por isso que eu coloquei aqui, selvageria, do lado do Thomas Hobbes. Porque ele diz que o rei, ele controla a sociedade para que ninguém se mate. Porque se não tivesse rei para controlar tudo, eu, por exemplo, poderia tentar invadir o terreno do meu vizinho e ficar com o terreno dele. Ou então todo mundo poderia me roubar a qualquer momento e assim a gente viveria se matando e se prejudicando. Mas, para o Thomas Hobbes, o rei, ele não permite que isso aconteça, porque ele cria leis e tudo mais, tá? Então, o Maquiavel e o Thomas Hobbes são dois autores que escreveram livros importantes que falam sobre o absolutismo, tá? E aqui vem, logo abaixo do Thomas Hobbes, eu coloquei a grande palavra desse capítulo, que é o absolutismo. O absolutismo, como vocês já sabem, é o poder absoluto, por isso absolutismo, nas mãos de uma pessoa, que é o rei. Então, o rei vai controlar tudo, tá bom? Desde a política, desde a economia, desde a cultura, desde tudo, tá? Aí eu coloquei duas setinhas. Por quê? Porque a partir do absolutismo, vocês têm que pensar duas coisas muito importantes. O absolutismo, que é o poder do rei, vai se relacionar com o mercantilismo e vai se relacionar com a expansão marítima. Aqui tá errado, ó. Eu coloquei expansão marítima, mas é marítima, tá bom? Primeira coisa, por que o absolutismo vai se relacionar com o mercantilismo? Porque o mercantilismo vai ser a economia do absolutismo, vai ser a forma como o rei administra a economia, tá? Então, se eu perguntar em prova para vocês, o que é o mercantilismo? É a política econômica do absolutismo, tá bom? E esse mercantilismo ele vai ter basicamente três características. Primeira, a balança comercial favorável, que eu já vou explicar o que é.
Segunda, o Estado manda na economia. Terceira, o metalismo. Agora eu vou explicar o que é cada um. Balança comercial favorável é quando um país vende mais e compra menos, tá? Ou seja, para eu ter uma balança comercial favorável, eu preciso vender mais produtos do que comprar produtos de outros países. Estão entendendo? E isso é uma política mercantilista. Segunda característica, o Estado manda na economia, ou seja, o rei manda em todas as taxas econômicas, no preço de tudo, tá? É ele que controla a economia. Ele não deixa, por exemplo, que os comerciantes escolham o preço das coisas ou vendam o que eles quiserem, tá? E, por último, o metalismo, que é nada mais nada menos que o acúmulo de ouro e prata, acúmulo de metais preciosos. Então, falando em palavras simples, dentro da política econômica mercantilista, o país precisava vender muito e comprar pouco, o Estado mandava em tudo, ou seja, o rei mandava em tudo, e o Estado precisava acumular muito ouro e prata. Pronto, basicamente isso, tá? Do outro lado, eu tenho a expansão marítima. Como é que a expansão marítima se relaciona com o absolutismo e com a nossa vida? Porque eu acabei de explicar para vocês a política econômica mercantilista. Segundo essa política, o Estado precisava ter bastante ouro e prata e precisava vender muito produto. Então, isso fez com que os estados fossem procurar produtos e procurar ouro e prata em outros lugares que não fosse a Europa. Por isso, eles começaram a navegar pelos oceanos para buscar produtos, para buscar ouro, para buscar prata. E foi nesse momento que eles encontraram a América, que eles chegaram ao Brasil. Vocês acreditam? Então, o conteúdo que nós estamos estudando tem a ver também com a nossa história. Porque é nesse momento aqui do absolutismo e do mercantilismo que os europeus vão encontrar o nosso continente, que é a América, tá? Até esse momento, ninguém sabia da existência da América, só quem estava vivendo aqui na América, tá bom? Então, é isso. Aí, essa aqui, até aqui tudo bem, né? Aí, eu coloquei aqui França, Portugal, Espanha e Inglaterra. Por quê? Porque o livro de vocês vai falar sobre o absolutismo nesses 4 países. Então, como foi o absolutismo na França, como surgiu o absolutismo em Portugal, como surgiu na Espanha e como surgiu na Inglaterra. Resumidamente, na França, o absolutismo vai se fortalecer a partir da Guerra dos 100 Anos, tá? Foi uma guerra entre França e Inglaterra, e essa guerra a França vai vencer. A partir dessa guerra vai aumentar o nacionalismo, que é aquele amor ao país, e vai aumentar o poder do rei. Então, a gente diz que o absolutismo se fortaleceu depois dessa guerra, porque depois dessa guerra o poder do rei aumentou. Opa, tá bom? O segundo país é Portugal. O absolutismo em Portugal ele vai se fortalecer no governo do Dom João II, tá? E é o Dom João II que vai investir nas viagens marítimas. Lembram que Portugal que chegou no Brasil? Pois é, nessa mesma época aqui. Na Espanha se fortaleceu a partir do casamento da Isabel e do Fernando, tá? Que eles uniram 2 reinos e formaram a Espanha. Portugal e Espanha têm as mesmas características do absolutismo, porque tanto em Portugal como na Espanha, eles vão fazer muitos investimentos na marinha, na expansão marítima, vão conquistar vários territórios, tá bom? E na Inglaterra, vão ter vários acontecimentos, na verdade. Mas o absolutismo vai se fortalecer mesmo quando a família Tudor tomar o poder. E a família Tudor vai tomar o poder no final da Guerra das Duas Rosas, tá bom? Uma coisa importante, as pessoas dessa família, elas são bem conhecidas. Temos o Henrique VII, o Henrique VIII e a Elizabeth I, tá? Todos da família Tudor e eles que vão colocar a Inglaterra no rumo do desenvolvimento, no rumo da industrialização. Porque depois, daqui a alguns séculos, depois disso daqui, a Inglaterra vai se tornar a primeira a fazer a Revolução Industrial, tá? Então, pessoal, é isso, nosso resuminho do capítulo 6, tá? Vou voltar a dizer que tem revisão do capítulo 7 já na plataforma, é a aula antes dessa, certo? Então, é isso. Tem uma atividade também que eu já deixei na plataforma sobre tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7. Beijos, tchau!